Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na segunda parte da nossa jornada pelo livro de Gênesis, cobrindo os capítulos 6 a 10. Se você perdeu a primeira parte sobre a criação e a queda, o link está na descrição, então não deixe de conferir. Agora prepare-se, porque a história que vamos explorar hoje é uma das mais épicas e conhecidas de todos os tempos. História do grande dilúvio e de Noé. Tudo começa no capítulo 6. A humanidade que havia se multiplicado pela terra, infelizmente também se corrompeu profundamente. A Bíblia descreve um cenário sombrio, onde a maldade dos homens era grande e contínua. Deus, vendo essa situação, se entristece com a sua criação. É uma passagem muito forte que mostra um Deus com sentimentos, desapontado com o rumo que a humanidade tomou. Em meio a toda essa corrupção, porém, havia um homem que se destacava: Noé. Ele é descrito como um homem justo, íntegro em sua geração, que andava com Deus. É impressionante pensar que, num mundo inteiro que se desviou, uma pessoa conseguiu manter sua fé e retidão. E é por causa de Noé que a história da humanidade não termina aqui. Deus então revela a Noé seu plano drástico: enviar um dilúvio para purificar a terra de toda maldade. Mas ele também oferece um caminho de salvação. Ele instrui Noé a construir uma arca, uma embarcação gigantesca, com dimensões muito específicas. Pense nisso. Um navio com cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Uma construção monumental, especialmente para aquela época. Deus dá a Noé todas as instruções detalhadas, desde o tipo de madeira a ser usada, ou madeira de gofer, até como impermeabiliza, la combetum, por dentro e por fora. A arca deveria ter 3 andares, compartimentos e uma única janela no topo. Essa arca seria o refúgio, não só para Noé e sua família, menos sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras menos, mas também para representantes de todos os animais da terra. Imaginem a cena: Noé começando essa construção massiva. As pessoas ao seu redor provavelmente o ridicularizaram, chamando-o de louco por construir um barco gigante no meio da terra firme, falando sobre uma chuva que nunca antes tinha sido vista naquela proporção. Por muitos e muitos anos, Noé trabalhou e pregou, alertando sobre o juízo que viria, mas as pessoas não deram ouvidos. Ele e sua família perseveraram na fé e na obediência, mesmo diante da zombaria e da incredulidade de todos. É uma lição poderosa sobre confiança e obediência a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor não entende ou até mesmo se opõe. Chega então o capítulo 7, o momento decisivo. Deus ordena a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. E então, algo maravilhoso acontece. Os animais de todas as espécies começam a vir até a arca, em pares, macho e fêmea, como Deus havia ordenado, 7 pares dos animais puros e 1 par dos animais impuros. Eles entram na arca, e a porta é fechada. A Bíblia diz que foi o próprio Senhor que fechou a porta por fora, uma imagem poderosa de proteção divina e do ponto final da oportunidade de salvação para o resto do mundo. 7 dias depois, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites sem parar. A descrição do dilúvio é avassaladora. As águas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra firme morreu. Apenas Noé, sua família e os animais dentro da arca foram salvos. A arca, que parecia uma loucura, tornou-se o único lugar seguro em todo o planeta. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra, e a arca flutuou sobre essa imensidão de água. Pensem na experiência de estar dentro daquele barco, ouvindo o som da tempestade, sentindo o balanço das ondas, sabendo que tudo lá fora havia sido destruído. Deve ter sido um tempo de profunda reflexão, medo e, acima de tudo, uma dependência total de Deus. O capítulo 8 nos traz um sentimento de esperança e recomeço. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Que frase reconfortante! Mesmo no meio do caos e do juízo, Deus não esquece os seus. Ele faz soprar um vento sobre a terra e as águas começam a baixar. A arca, depois de meses flutuando, finalmente repousa sobre os montes de Ararat. Ainda assim, eles não podiam sair. Era preciso esperar o tempo certo. Noé então começa a testar as condições do lado de fora. Primeiro ele solta um corvo, que
que fica indo e vindo. Depois solta uma pomba, que retorna por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele a solta novamente, e ela retorna com um ramo de oliveira no bico. Que símbolo incrível! Um sinal de que a vida estava ressurgindo na terra. Era um sinal de paz e esperança. Na terceira vez, a pomba não retorna, indicando que a terra estava seca o suficiente para ela viver. Finalmente, depois de mais de um ano dentro da arca, Deus diz a Noé: saia da arca. Imagine a emoção de pisar em terra firme novamente, de respirar o ar puro, de ver um mundo novo, lavado e pronto para um recomeço. A primeira atitude de Noé ao sair da arca é construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, uma adoração espontânea e sincera pelo livramento e pela nova chance. Deus se agrada desse sacrifício e faz uma promessa em seu coração: nunca mais destruir toda a vida com dilúvio. Isso nos leva ao capítulo 9. Aqui Deus abençoa Noé e seus filhos, e estabelece uma aliança com eles, e com toda a criação. Ele diz: sejam férteis, multipliquem-se, e encham a terra. Ele dá novas diretrizes para a humanidade, incluindo a permissão para comer carne, mas com uma proibição estrita sobre o consumo de sangue, que representa a vida. E Deus estabelece o arco-íris como o sinal da sua aliança. Toda vez que virmos um arco-íris no céu, devemos nos lembrar da promessa de Deus de que Ele nunca mais destruirá a terra com água. É uma promessa de fidelidade e misericórdia que permanece até hoje. No entanto, a história não termina em um felizes para sempre perfeito. O pecado ainda era uma realidade. O capítulo 9 também relata um episódio triste, onde Noé planta uma vinha, se embriaga com o vinho e fica nu em sua tenda. Seu filho Cam vê a nudez de seu pai, e em vez de cobrê-lo e preservar sua honra, vai contar aos seus irmãos. Sem e Jafé, por outro lado, demonstram respeito. Eles pegam uma capa, andam de costas e cobrem o pai, sem olhar para sua nudez. Quando Noé acorda e descobre o que aconteceu, ele amaldiçoa Canaã, filho de Cam, e abençoa Sem e Jafé. Esse incidente serve como um lembrete sombrio de que, mesmo após o dilúvio ter limpado a maldade do mundo, a semente do pecado ainda residia no coração humano. A purificação exterior não resolveu o problema interior. Finalmente, o capítulo 10, conhecido como a Tabela das Nações. Este capítulo é basicamente uma genealogia, traçando os descendentes dos 3 filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem. A partir deles, as nações se espalharam pela terra, após o dilúvio. Pode parecer apenas uma lista de nomes, mas é um registro fascinante de como a humanidade se repovoou e se diversificou, formando os diferentes povos, línguas e territórios que conhecemos. É a ponte entre a história de Noé e a próxima grande narrativa de Gênesis, que começará com um homem da linhagem de Sem, chamado Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. E assim concluímos nossa viagem pelos capítulos 6 a 10 de Gênesis. Uma história poderosa sobre juízo e salvação, sobre a corrupção humana e a fidelidade de Deus, sobre destruição e um novo começo. A história de Noé nos ensina sobre a importância da fé e da obediência em um mundo que se desvia sobre a certeza do juízo de Deus contra o pecado, mas acima de tudo, sobre a sua incrível graça e misericórdia em prover um caminho de salvação. Espero que você tenha gostado dessa análise profunda. Qual parte dessa história mais te marcou? A construção da arca, a promessa do arco-íris? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Não se esqueça de deixar o seu like, se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder a continuação da nossa série sobre Gênesis. Na próxima vez vamos explorar a Torre de Babel e o chamado de Abraão. Vai ser incrível. Muito obrigado por assistir e até a próxima.